Galera do YouTube, bom dia, boa tarde, né? Boa noite. Dependendo do horário que você estiver então acessando esse vídeo, certo? Turma, nós estamos fazendo então essa sequência de vídeos, né, sobre a história do pensamento político e econômico, né? E nesse vídeo de hoje nós vamos estar tratando um pouco sobre filosofia e economia e política, né? Na, na modernidade, né? É de maneira assim, gente, bem superficial, viu? É apenas nós estamos fazendo apenas umas considerações superficiais. Ela não está sendo um estudo profundo sobre o assunto, beleza? Bom, nesse vídeo de hoje, tratando de filosofia, economia e política dentro dessa modernidade, dentro da nossa modernidade, existem alguns assuntos que eu já vou estar avisando desde já, que vai ter tendo uma coincidência com a nossa atualidade, certo? E desde já, por exemplo, pessoas, alguns idealistas, pessoas que talvez queiram usar parte desse vídeo para poder estar defendendo a sua tese ou os seus pensamentos para si próprio, né? Então, esse tipo de pessoas que quiser usar nesse jeito, né, para poder estar atacando o nosso governo ou a nossa atualidade, essa pessoa já está desautorizada, tá? Porque esse vídeo ele tem visão acadêmica, tá? Justamente para estudo, tá? Se surgir algumas palavras que eu sei que vai surgir, né? Elas são simplesmente coincidências, certo, gente? Beleza? Então, apresentação, eu sou Denilson Barbosa, acadêmico de História, faço licenciatura em História, tá? Nós estamos tratando sobre História do Pensamento Político e Econômico, tá? Filosofia, Economia e Política na Modernidade, tá? Bom, nessa época, né, a humanidade ela vive um grande progresso, né, um progresso técnico no modo de produção, né? Porque a Revolução Industrial, né, ela a política e econômica, né, ela afetou a vida dos europeus no Ocidente, né? Nesse momento, né, entre o século XIV e o século XV, então, tem o início ao renascimento cultural. Foi aquilo que nós falamos no vídeo passado, né? O renascimento cultural, onde nós citamos alguns nomes de pintores do Renascimento, renascentistas, né? Que deu então a entrada ao Renascimento. Bom, tudo isso que nós estamos falando é relacionado à história política e econômica, né? O porquê, o grande movimento, por exemplo, ali no mar do Mediterrâneo, né? O grande comércio liberado ali pelos burgueses, né? E o movimento monetário que aumentou, então houve aquela divisão entre a era medieval para essa era contemporânea, né? Então, relacionado a isso, então, certo? Bom, mas nós sabemos que não passam, todas as coisas não estavam passando do que? De um tijolo, né, dentro de uma construção, certo? Porque tudo na verdade, são partes a partes, certo? O termo Estado, por exemplo, ele tem início, no caso, no Renascimento, né, na Idade Moderna, por exemplo. O termo Estado, né, no Renascimento, tá? Por exemplo, na Idade Moderna hoje nós chamamos de Estado, né? Mas o que é Estado? Estado, na realidade, né, ele significa a posse de um determinado território, né, que está sob o comando de um governo. Isso é Estado. Já na Grécia, por exemplo, polis significava cidade-estado. Lá em Roma, era civitas, ou a civilização, né? Então, às vezes, quando eu falo assim que o termo Estado só tem início no Renascimento, vai dar a impressão que os outros vídeos eu falei mentira, quando não é assim, né? O significa que na Grécia, polis significava cidade-estado, ou seja, uma cidade que ela tinha todo o poder ali dentro da cidade, ela tinha governo, ela tinha a própria moeda que girava em torno dela, as suas leis, as leis de outra cidade, de outra polis, não serviam para aquela polis, certo? Cada uma tinha a sua, porém ela é uma cidade-estado, ela tinha o seu próprio governo, sua própria regência. Bom, na nossa atualidade, Estado, então, para nós hoje, Estado, ele é um território, né, que está sob o comando de um governo,
né? E esse governo, ele está estruturado, viu, gente? Não é um governo qualquer que chega assim, toma posse de uma terra e fala, eu vou ser o governante dessa terra. Não. Ele está estruturado para aquela função, para aquele lugar, certo? Isso aí, então, nós estamos falando dessa transição de pensamentos e ideias da era medieval, né? Para o contemporâneo, beleza? Bom, conforme nós falamos, nós chegamos aqui então Nicolau Maquiavel, né? Ele é nascido na Florença, ele é um pensador estável, né? Ele rejeitou, no caso, o pensamento preso em torno da Igreja Católica, né? Dessa forma, ele estimulou o individualismo, né? O individualismo. Ele era uma pessoa assim que ele acreditava naquilo que ele pensava, né? E defendia de unhas e dentes naquilo que ele pensava. Bom, no século XV, né, o Renascimento tomava forma, tudo respaldado nos intelectuais dos pensadores, né, daquela época. Conforme nós acabamos de falar agora, alguns desses pensadores ali, dali do Renascimento, né? No caso, nós estamos falando de Leonardo da Vinci, Rafael, né? O Veronese, né? Tintoretto, né? Tiziano. Então são alguns desses pensadores, desses grandes feitores, né, da época do Renascimento, né? Então ali no caso, né, você olha assim que Nicolau Maquiavel, ele era um grande estadista, viu? É um grande estadista. Ele era uma pessoa versado, né, na arte de governar, né? Ele era versado, ele tinha essa capacidade de versar na arte de governar. Então, Maquiavel, ele na verdade ele era um grande conselheiro, né, de príncipes e reis, né? E através disso ele escreveu um dos livros chamado O Príncipe, né? E nesse livro, O Príncipe, ele expõe alguns exemplos daquilo que ele pensava, né? Ele expõe. No caso, ele escreveu esse livro para príncipes e para reis. Mas só que, na verdade, esse livro ele voltou também para a população, né? Para a população. E o livro O Príncipe, por exemplo, de Maquiavel, ele é um livro que ele caiu na lista do Index, né, da igreja, que era o livro, a lista de livros proibidos, né, do Index. Por exemplo, se você fosse pego com um livro que estivesse dentro da lista do Index, você com certeza seria condenado, e condenado à morte, né? E na grande maioria das vezes você ia para a fogueira, né? Chamada Fogueira Santa, né? Da Santa Inquisição, né? Que muitas das vezes as pessoas acreditavam que era apenas restrito para aquelas pessoas que eram feiticeiras, né? Mas todos aqueles, por exemplo, os dogmas da igreja, quando no Renascimento Cultural, a Igreja Católica teve que fazer uma reforma nos seus dogmas, né? Teve que fazer uma reforma para poder estar defendendo seus dogmas. E dessa forma, as pessoas que forem pego, por exemplo, com um livro que era proibido, que estava na lista de livros do Index, ela também sofria graves consequências, né? E às vezes dessas consequências era morte em fogueira, tá? E a lista do Index era muito ampla, né? Aí também tá como O Príncipe de Maquiavel, né? A própria Bíblia, por exemplo, traduzida, né? Traduzidas também não poderia estar sendo usada, né? Nem traduzidas, né, para nenhuma língua além do latim, certo? Bom, gente, Maquiavel, nesse livro dele chamado O Príncipe, tem algumas partes, né, que eu vou estar falando aqui. Por exemplo, a política ela consiste, segundo ele, né, a política consiste em escolher soluções menos ruins para eles, né, para o governo. O governo não está sujeito à mesma leis que o governado. Por exemplo, a pessoa que é governada, nós, por exemplo, que somos governados, nós estamos sujeitos às leis, certo? Se você for pego fazendo tal coisa, você vai ser preso e às vezes sofrer várias... ser represado, né, por causa daquilo que você fez,
né? Mas só que essa mesma lei que atua na nossa vida, ela não atua na vida das pessoas que trabalham dentro do governo. Por que eu estou falando dessa forma? Porque faz parte de uma das leis, por exemplo, né? A pessoa que está trabalhando para o governo, ela está então protegida de certa forma, né? De certa forma. Por exemplo, o governo ele não deve deixar de inibir pelo respeito, né? Não deve deixar se inibir pelo respeito, né? A paz, a boa fé. E assim, dessa forma, se ele proceder, ele vai perder e perderá a sua reputação. Isto segundo Maquiavel, né? Então, você consegue perceber então que com essa linha de raciocínio que eu estou falando agora, né? Com essa linha de raciocínio já. Então Maquiavel ele começa então a colocar uma ideia, né? Que muitas das vezes ela vai coincidir então com o nosso dia, com a nossa vida hoje, né? Tá? O governo ele não se deve deixar de mover pela gratidão, né? Ele, ele não pode se deixar mover pela gratidão, de acordo com Maquiavel, né? Bom, em um conflito, o governante ele deve dividir as opiniões para poder impor a sua lei. Ou seja, a partir da hora que ele impõe, ele divide as opiniões, ele vai enfraquecer. Ele enfraquecendo, então, ele vai conseguir vai impor a sua lei, ou seja, aquilo que ele quer fazer, certo? Bom, a política e a lógica da força, né? É impossível governar, né? Ou seja, a política e a lógica da força sem a lógica da força, né? É impossível governar, né? Sem o uso da violência. É o que ele pensava, né? Por exemplo, também ele deixa no livro O Príncipe, né? Política não estava vinculada à utopia e às instituições, né? Do jogo da força. Bom, o Maquiavel ele tinha então esses pensamentos, né? Sendo que alguns deles, por exemplo, teve alguns dos governos que realmente veio a público e fez algumas citações, né, sobre uma das listas de Maquiavel. Por isso então que deve a concluir, né, que alguns governantes levam ainda a lista do livro O Príncipe, né, ao pé da letra, tá? Então, de outra forma, não de outra forma, mas eu volto então a citar novamente, né, que este tema, né, que nós estamos falando agora no momento, ele não está, eu não estou dando nenhuma ênfase, né, para que nenhuma pessoa venha usar essas palavras para poder estar atacando então o nosso governo, certo? Está totalmente proibido, viu? No caso, isso aqui é totalmente acadêmico, tá? Então ficou lá. A política consiste em escolher, por exemplo, uma solução menos ruim para si. Isso é uma verdade. O governo não está sujeito às mesmas leis do governado. Isso é verdade, faz parte da Constituição, né? O governo ele não deve deixar inibir pelo respeito, né, a paz, a boa fé e assim proceder. Se ele assim proceder, né, ele vai perder a sua reputação, tá? Segundo Maquiavel, cabe ao governo conceder favor pessoalmente, certo? Segundo Maquiavel também, o governo não deve deixar mover pela gratidão. Segundo Maquiavel, em um conflito, o governante deve dividir as opiniões, né, para impor, então, para poder impor, tá? A política é lógica da força, né? E é impossível governar sem o uso da violência, né? Essa é uma outra visão também de Maquiavel. Beleza, gente? Então vamos dar continuidade para frente, né? Diante dessas partes escritas do livro O Príncipe, a Igreja Católica colocou o livro O Príncipe na lista do Index, ou seja, era proibido você ler esses livros por conta dessas partes que nós acabamos de falar agora, certo? Porque Maquiavel foi um pensador que ele era uma pessoa assim interessante, eu consigo observar, porque ele despertava o amor nas pessoas, mas ao mesmo tempo ele despertava o ódio.
ele conseguia despertar admiração e a rejeição ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo. Era o pensamento de Maquiavel, né? Tanto é que Maquiavel, para nós, por exemplo, quando nós falamos uma pessoa ela é maquiavélica, né? Nós estamos falando que ela é uma pessoa demoníaca, os pensamentos dela é totalmente ruim para toda a população, né? Então o pensamento dela nunca é bom. Então o termo Maquiavel hoje é usado para isso, né? Uma pessoa maquiavélica é uma pessoa má, é uma pessoa ruim, de má índole, né? Segundo esses estudos. Beleza, gente? Então eu estou parando por esse vídeo agora. Vamos dar a sequência, não hoje, né? Daqui mais uns dias vamos estar colocando o próximo vídeo, certo? E eu agradeço por você estar comigo até agora. Lembrando então, gente, que nós estamos trabalhando em cima do o nosso tema, né? História do pensamento político e econômico, certo? A história do pensamento político e econômico é o nosso tema, é o tema desses vídeos. Beleza? Então, agradeço pela sua estada até agora, certo? Espero você até o próximo vídeo, então. Beleza, gente? Obrigado e até o próximo vídeo, então.